Sabe, na medicina moderna, a gente costuma olhar para uma daquelas imagens de tomografia, daquelas perfeitamente nítidas, belíssimas na tela do médico. E a gente assume que é sinal de que deu tudo certo, né? Exato. Mas a grande ironia, e o que vamos explorar no nosso mergulho profundo de hoje, é que essa imagem fantástica pode, na verdade, ser a prova silenciosa de um erro perigoso. Ah, com certeza. A maioria das pessoas acha que uma imagem médica é tipo uma fotografia digital comum, sabe? A pessoa entra na máquina, alguém aperta um botão, dá um flash e pronto. Fica parecendo mágica, né? O interior do corpo humano revelado na tela. Mas a realidade da tomografia computadorizada, que a gente vai destrinchar hoje a partir de um material fascinante sobre física médica, envolve uns cálculos absurdos de probabilidade. Sim, probabilidade, ruído quântico e um cabo de guerra físico que é implacável. Entender hoje. A nossa missão nessa análise é desvendar essa mágica invisível, sabe? A física que rola ali nos bastidores. Porque não é só apertar um botão, né? Nem de longe. O que é fascinante aqui e o que o material-fonte deixa bem claro é que o resultado final na tela, aquele diagnóstico que salva vidas, é na verdade fruto de uma série de compromissos microscópicos. Tipo um balanço de pratos, então. Exatamente. Cada pequeno ajuste que o operador faz nos parâmetros do scanner altera drasticamente o comportamento dos fótons. E entender o porquê dessas escolhas é a única forma de sacar como a medicina diagnóstica atual realmente enxerga dentro da gente. Ok, vamos entrar de cabeça nisso então. Porque antes da gente falar sobre como essa mágica é formada, eu acho que precisamos entender o que exatamente está sendo disparado contra o paciente, certo? Com certeza. Essa é a base de tudo. Base da exposição à radiação gira em torno de 3 ingredientes ali. A corrente do tubo em miliamperes, o tempo de escaneamento e a voltagem. Que é a medida em kilovolt peak, o nosso famoso KVP. Isso, o KVP. E o material traz uma analogia muito boa que eu achei genial para visualizar essa física que é invisível. A gente pode imaginar a radiação saindo da máquina como se fosse a água fluindo por uma mangueira de jardim. Essa ideia da mangueira é excelente porque traduz uns conceitos elétricos super abstratos para algo bem tátil. O nível de KVP, esse kilovolt peak, funciona basicamente como a pressão dessa água. É a força motriz ali do negócio. Exato. Na física do raio-x, isso é o que define a qualidade e a energia média do feixe, ou seja, o poder de penetração dele. Se a pressão for muito baixa, a água não vai longe. Os raios não conseguem atravessar os tecidos mais densos, né? Isso. E uma pressão alta garante que o feixe atravesse essas barreiras anatômicas e chegue inteirinho lá do outro lado. Tá, e o miliampere, o tal do MA, seria o quê? A quantidade de água? Exatamente. É a quantidade de água que está saindo da torneira. É o volume puro, sabe? O número literal de elétrons sendo fervidos no filamento da máquina e disparados para criar os fótons. Faz sentido. E o tempo de escaneamento? Bom, é o tempo que a torneira fica aberta. Perfeito. E aí, se você multiplica essa quantidade de água pelo tempo em que ela fica fluindo, a gente chega no MAS. O miliampere segundo, Isso. que é a carga total de energia que é direcionada ao corpo da pessoa. E aí começa o desafio clínico, né? Porque os pacientes têm tamanhos diferentes. Nossa, com certeza. É aí que a teoria encontra a prática. Pacientes com maior volume corporal ou mais densos precisam de mais MAs, quer dizer, um banho de fótons mais intenso ou então de mais KVP, uma pressão maior para penetrar. Para adultos, pelo que vi no material, a rotina fica entre 120 e 140 kVp, certo? É a média, sim. Em compensação, a anatomia pequenininha de uma criança exige bem menos, ali por volta de 80 kVp. E se a gente usasse 80 kVp num adulto grande? Ah, aí teríamos um fenômeno chamado inanição de fótons. Nossa, inanição de fótons. Parece nome de banda de rock. Né? Mas na prática significa que os raios seriam completamente absorvidos pela gordura e pelos músculos antes sequer de atingirem os detectores do outro lado. Quer dizer, você expôs a pessoa à radiação à toa. Totalmente à toa. Um exame inútil e sem nenhum benefício diagnóstico. Mas espera aí, me tira uma dúvida que me surgiu quando eu estava lendo isso. Alterar o mas, que é a quantidade,
Parece ser muito mais flexível e fácil de prever do que mudar a força de penetração, o KVP. E é mesmo, muito mais previsível. Então, se os scanners de hoje são tipo supercomputadores incrivelmente rápidos, a minha intuição diria o seguinte: por que não usar a força máxima da máquina pelo menor tempo possível? Como assim? Tipo, abrir a torneira de radiação no limite máximo, mas só por uma fração microscópica de segundo. Isso não eliminaria qualquer chance da pessoa se mexer e borrar a imagem? Por que a gente não opera sempre em força e velocidade máximas? Olha, essa sua dedução faz todo o sentido do ponto de vista do tempo físico. Só que ela ignora um dos perigos mais invisíveis e contraintuitivos da era digital, que é o chamado efeito de desacoplamento. Efeito de desacoplamento. Como assim? Deixa eu explicar com um pouco de história. Há umas décadas, quando os hospitais ainda usavam filmes radiográficos físicos, Aquelas chapas escuras. aquelas chapas, o sistema tinha um mecanismo de feedback natural. Se um técnico usasse uma dose de radiação muito acima do necessário para tirar um raio-x, o filme ficava completamente escuro. Ele literalmente queimava. A própria física do filme já dedurava o erro na hora. Exato. Havia um alerta visual imediato. Era impossível esconder que você deu uma superexposição, porque a imagem simplesmente ficava preta e legível. E o que mudou com a tomografia digital? Tudo. A qualidade da imagem foi completamente desacoplada da dose de radiação. O detector digital da tomografia hoje só capta o sinal e repassa para um computador. Tá, e aí? E aí que se você jogar uma dose absurdamente alta, desnecessária mesmo, o software processa esse oceano de dados e te entrega uma imagem linda, visualmente deslumbrante. Nítida e sem ruído nenhum? Caramba! Então, o técnico olha para a tela, vê aquela imagem perfeita e acha que arrasou. E é aí que mora o perigo silencioso. O operador pode achar que fez um trabalho excelente, quando na verdade ele acabou de superexpor o paciente a níveis alarmantes de radiação. Não tem mais o filme queimado para soar o alarme, sabe? O erro é recompensado com uma imagem perfeita. Nossa, isso é muito assustador. Uma imagem cristalina pode ser, na verdade, o sintoma de um erro crasso de dosagem. Totalmente. E é exatamente por isso que aquelas inovações de controle automatizado são cruciais hoje em dia. A modulação automática da corrente do tubo, por exemplo. Eu li sobre isso. É como se o software do scanner virasse uma espécie de guardião, né? Isso mesmo, ele fica analisando a densidade da parte do corpo que está passando pelo anel, naquele milissegundo exato, e vai aumentando ou diminuindo o EMAS dinamicamente, em tempo real. Sensacional. E pelo que entendi, os números mostram que isso pode poupar até 40% da dose de radiação sem estragar a imagem. É muita coisa. A máquina hoje atua como um freio de emergência para compensar aquela perda de feedback visual do filme antigo. Ok, então a gente resolveu pelo menos em parte o problema da radiação exagerada. Mas isso nos leva a um desafio de engenharia que eu achei ainda mais profundo no material. Qual parte? A parte da fidelidade da imagem. Porque uma vez que o feixe de raio-x atravessa o corpo com a dose certinha, como é que a máquina transforma essa energia invisível em dados que façam sentido visualmente? Sim. A gente precisa falar sobre resolução espacial. Que é basicamente a batalha campal para capturar os menores detalhes possíveis, né? Exato. É a capacidade métrica do sistema de identificar dois objetos minúsculos que estão absurdamente próximos um do outro e conseguir exibir isso como duas entidades separadas na tela. Ao invés de um borrão só. Isso, em vez de um borrão contínuo. Imagina um cenário clínico prático. A avaliação de um tornozelo que foi esmagado num acidente. Nossa, ok. O cirurgião precisa ver lascas ósseas microscópicas ali. Ou então imagina mapear artérias capilares passando coladinhas umas nas outras no cérebro. Para testar se a máquina consegue fazer isso, os físicos usam uma coisa chamada fantoma de pares de linhas. Eu achei esse nome muito bom, fantoma. É uma ferramenta muito engenhosa. É tipo um pequeno bloco de acrílico que tem umas tiras finíssimas de metal embutidas nele, com espaços cada vez menores entre elas. E aí eles colocam isso no scanner. Exato. Fazem uma varredura do bloco e o jogo é contar quantas tiras de metal o sistema consegue discernir num espaço de 1 milímetro. Mas assim, só contar linha
é muito simplificado. O teste de fogo real para resolução espacial usa uma matemática bem mais complexa, a MTF. A função de transferência de modulação. O conceito de MTF pode parecer super técnico, restrito à galera da engenharia, mas a ideia por trás é pura preservação da verdade visual, não é? Com certeza. A MTF mede essa fidelidade numa escala de 0 a 1. Um valor perfeito de 1 significa que o scanner reproduziu o objeto com precisão absoluta. O 0 é um borrão sem forma nenhuma. A analogia do código de barras que o texto usa é excelente para isso. Sim, pensa num código de barras. Quando as barras pretas e brancas são bem largas, é moleza para a máquina distinguir o contraste absoluto entre elas. A MTF fica lá perto do 1. Mas à medida que as barras vão encolhendo e ficando microscópicas, O branco e o preto começam a meio que sangrar um para o outro na imagem digital. O contraste evapora, as linhas viram uma poça de cinza indistinta, e aí o valor da MTF despenca lá para o 0. e é aqui que tem um dado estatístico que me deixou chocado. Eu fiquei muito impressionado quando descobri. Aposto que é sobre a comparação com o raio-x. Exatamente. A tomografia, que é tipo o ápice da tecnologia hospitalar, tem uma resolução espacial numericamente inferior a um raio-x convencional antigo. É um paradoxo gigantesco, né? Muito. Os dados mostram que um raio-x em filme consegue distinguir cerca de 7 pares de linhas por milímetro. A máquina gigantesca de tomografia mal consegue um par de linhas por milímetro. Como é que a tecnologia mais moderna perde na captura de detalhes puros? A resposta está na geometria, na verdade. A geometria do pixel e numa regra chamada Teorema da Amostragem de Nyquist. Tá, me explica isso melhor. A diferença fundamental é o meio de captura. O filme analógico lá do raio-x antigo é coberto por uma emulsão química contínua. Não tem divisões fixas, sabe? Ele capta curvas e detalhes livremente. Já a tomografia é digital. É uma matriz rígida feita de milhões de pequenos quadrados, os nossos pixels. E as estruturas do nosso corpo não se alinham numa grade pré-fabricada. Exato. É um problema de alinhamento. Imagina uma grade de pixels na tela. Agora imagina que o médico está procurando uma microcalcificação e ela tem exatamente o mesmo tamanho de um pixel. Ok, se ela cair bem no centro de um quadrado, fica perfeito, certo? Ficaria perfeito, o pixel acenderia clarinho na imagem. Mas isso exigia uma sorte cósmica. O que acontece se esse pequeno objeto cair bem no meio da interseção, na cruz ali, onde 4 pixels diferentes se encontram? Nossa, aí complica. O que acontece? Acontece o pior cenário possível para o diagnóstico, o efeito de média de volume. Aquele objeto minúsculo não é forte o suficiente para dominar nenhum dos 4 quadrados sozinho. Então o sinal dele se dilui? Isso, cada pixel vai registrar, digamos, 25% da densidade do objeto e 75% da densidade do tecido normal em volta dele. O computador faz uma média desses valores. E o objeto simplesmente desaparece da imagem. Desaparece. A alta densidade é achatada para baixo. Uma informação clínica crucial sumiu por causa de um mero azar no alinhamento com a grade digital. Caramba. E como o teorema de Nyquist entra nisso? Ele entra como uma verdadeira apólice de seguro contra esse azar geométrico. O teorema diz que o pixel tem que ter, no mínimo, metade do tamanho do menor objeto que a gente quer ver. Ah, então se o objeto mede 1 milímetro, o pixel tem que ter meio milímetro. Perfeito. Desse jeito, não importa onde o objeto caia na grade, pelo menos um pixel inteiro vai estar garantido lá dentro dele, registrando 100% da densidade. Faz todo sentido. E pelo que eu vi, a tecnologia expandiu essa pólice de seguro para o espaço tridimensional. Sim, com os famosos voxels isotrópicos, porque antigamente a tomografia até fazia pixels pequenos na largura e altura da tela. Os eixos X e Y. Isso, mas os cortes de profundidade, a espessura da fatia no eixo Z eram super grossos. O bloco de dados tridimensional, o voxel, parecia um tijolo retangular de construção. Isso era um problema para o médico, né? Se ele tentasse girar o modelo no computador para ver de outro ângulo, a imagem distorcia.
Muito. A imagem de frente parecia uma fatia de pão de forma bonitinha, mas se você visse de lado, as bordas viravam os degraus serrilhados horríveis. A anatomia real ficava toda distorcida. E aí vieram os voxels isotrópicos. Que são cubos perfeitos. O scanner agora capta blocos de dados que têm lados idênticos nas direções X, Y e Z. Então não tem mais ângulo cego. Zero ângulo cego. O médico pode pegar um modelo de uma rede de artérias tortuosas e gerar para qualquer lado no software sem perder um pingo de resolução espacial. É nítido de cima, de lado, de baixo. Ok, mas mesmo com esses cubos perfeitos, fica aquela pergunta na minha cabeça. Se a resolução de detalhes, a espacial, ainda é numericamente melhor no raio-x, por que a tomografia revolucionou tanto a medicina? Porque a tomografia não tenta ganhar o jogo da nitidez extrema das bordas. Ela é a rainha indiscutível de outra coisa: as nuances microscópicas de cor. A resolução de contraste. Exatamente, o segundo grande pilar da imagem. E aqui que a coisa fica realmente interessante, pelo menos para mim. Tem uma diferença brutal entre as duas, né? Sim, enquanto a resolução espacial dita o quão pequenos os objetos podem ser, a resolução de contraste ou sensibilidade de baixo contraste é a capacidade da máquina de distinguir uma patologia que tem quase exatamente a mesma densidade molecular do tecido saudável em volta dela. E a diferença da tomografia para o raio-x aqui é absurda, porque a física do raio-x exige que um objeto seja pelo menos 5% diferente em densidade para o olho e o filme registrarem uma aborta, não é? Isso. Se a diferença for menor que 5%, o raio-x falha. O feixe passa reto e transforma tudo num grande oceano de cinza plano. Você não vê nada. Agora, a tomografia, ela consegue enxergar diferenças de meros 0,5%. É uma sensibilidade 10 vezes maior. É um absurdo. É isso que permite ao radiologista achar um tumor no fígado escondido no meio do tecido normal do fígado, né? Ambos são tecidos moles, a densidade é quase a mesma, mas a tomografia acha. Exato. Ela separa os sinais e expõe o tumor. Mas, claro, toda essa sensibilidade cirúrgica atrai um inimigo igualmente implacável. Ah, sempre tem um vilão na física médica. E esse chama ruído quântico, ou quantum mottle. Tentar registrar diferenças tão pequenas de contraste esbarra num limite da física de partículas. Que é aquele chuvisco na tela, né? Aquela granulação que parece TV velha fora do ar, ou como se tivessem jogado sal e pimenta em cima do exame. Isso mesmo. E a causa desse ruído é puramente a falta de fótons. É estatística básica. Se poucos fótons de raio-x chegam no detector num dado momento, o computador não tem informação suficiente para preencher os pixels. Aí ele tenta adivinhar o vazio. Ele tenta adivinhar e gera essas flutuações de claro e escuro. É como tentar tirar uma foto do céu escuro à noite com um celular bem antigo, sabe? O sensor clama por luz, não acha e enche a foto de granulação. E na tomografia, se a gente está caçando uma diferença de 0,5%, qualquer pinguinho de ruído quântico já mascara completamente a lesão. Totalmente. O tumor some no meio do caos granulado. Mas pera aí. Isso levanta um paradoxo cruel demais. Qual? Se o ruído quântico destrói a visão dos tumores em tecidos moles, a única forma de acabar com ele é garantindo que mais fótons cheguem no painel, certo? Certo. Precisamos de mais fótons. A lógica diria que, para banhar os detectores em mais radiação, o operador deveria usar fatias de escaneamento bem mais grossas, tipo 5 milímetros. Porque uma fatia grossa capta mais daquela água da mangueira. Sim, capta bem mais sinal. Mas a gente acabou de falar na sessão anterior que fatias grossas destroem a resolução espacial e acabam com os voxels cúbicos perfeitos. Então, afinal, a máquina usa fatias grossas ou finas? É aí que você pegou a alma da prática da radiologia moderna. Esse é o grande paradoxo. É a lei irrevogável da troca equivalente. É um cabo de guerra eterno. Melhorar um lado estraga outro. Invariavelmente. Se você escolhe fatias finíssimas de 0,5 milímetro, você ganha bordas de ossos espetaculares, mas você estrangula a passagem dos fótons, e o ruído quântico destrói a visão do cérebro ou do fígado. Puxa o cobertor para um lado, descobre o outro. Se priorizar os poros do osso, o músculo vira uma mancha ruidosa inútil.
E como é que os médicos lidam com isso na hora do exame, com o paciente deitado lá? A grande mágica acontece no poder de processamento do computador depois que a imagem é captada. O scanner faz apenas uma varredura rigorosa. Ele extrai a informação mais crua possível, os raw data. Os dados brutos. Isso. E a partir dessa única varredura, os supercomputadores aplicam múltiplos algoritmos matemáticos para criar realidades visuais diferentes. Tipo os filtros do Instagram, só que para salvar vidas. Quase isso. Por exemplo, eles aplicam um filtro de osso. A matemática da máquina exagera artificialmente as diferenças de densidade entre pixels vizinhos e ignora o ruído. O osso salta da tela afiado como uma navalha. E o tecido mole? Usando exatamente os mesmos dados brutos, o software aplica um filtro de partes moles. Aí ele faz uma suavização cruzada, borrando intencionalmente os pixels vizinhos de um jeito calculado. Ah, ele borra de propósito para aniquilar aquele aspecto de sal e pimenta do ruído quântico. Exatamente. E aí as minúsculas variações de contraste do tecido mole ressuscitam na imagem. É um truque matemático genial. Com uma única exposição do paciente, eles geram visualizações que parecem que vieram de máquinas diferentes. É brilhante. Mas olha, ainda tem um obstáculo enorme nessa equação toda. A gente está falando aqui de fatias finas, detalhes minúsculos, toneladas de cálculos. Tudo isso pressupõe que o objeto que está sendo estudado está ali paradinho. O que nunca é verdade quando se trata de um corpo vivo, né? Nunca. A biologia humana não desliga. O sangue não para de circular, o intestino não para de se mexer e, principalmente, o coração não para de bater. E aí a gente entra no terceiro e último pilar desse ecossistema visual: a resolução temporal. Diferente de espaço e contraste, agora é uma corrida contra o tempo cronológico. É a velocidade pura e absoluta de captura. O anel gigante da tomografia, que a gente chama de gantry, tem que girar aquelas toneladas de metal em volta do paciente rápido o suficiente para captar tudo antes que uma artéria pulse. É uma engenharia pesada girando num nível absurdo. Sim, e a importância disso escala dependendo do órgão. Um cérebro ou um osso da perna, um giro de meio segundo resolve tranquilo. Mas o coração se expande e contrai violentamente. Se o anel levar um segundo inteiro para dar a volta no peito, o coração já bateu no meio do processo. E a imagem vira um fantasma visual. Um borrão cinético, inutiliza completamente qualquer tentativa de medir, sei lá, uma placa de cálcio numa artéria coronária. Mas os equipamentos de hoje chegam a uma resolução temporal insana, né? Coisa de 83 a 165 milissegundos por rotação. É rápido demais. Pensa que o gantry pesa quase o tamanho de um carro pequeno, sendo arremessado em círculos em frações de segundo, aguentando força G extremas. Tudo para congelar o coração no milissegundo exato da sístole. E o material-fonte destaca que essa velocidade toda não serve só para o coração, ela é a salvação da pediatria. Nossa, e como é... O caso pediátrico é a aplicação clínica mais humana da velocidade do scanner. Uma criança pequena ou assustada não vai prender a respiração por 10 segundos se você pedir. Ela vai chorar, o tórax vai se mover erraticamente. E a única resposta médica para isso, sem ter que sedar a criança, é um sistema tão esmagadoramente rápido que consiga fotografar os pulmões inteiros naqueles breves milissegundos de pausa entre uma respiração e outra. É a velocidade dispensando anestesia. Isso é incrível. E, além de driblar o movimento, a resolução temporal permite aqueles estudos metabólicos. Os estudos de perfusão. Isso. Imagina um paciente chegando com suspeita de AVC. O médico injeta um contraste de iodo e precisa ver, segundo a segundo, o fluido viajando pelo cérebro para achar o bloqueio. Sem capturar esses dados repetidas vezes, em milissegundos, as imagens do fluxo sanguíneo iam ficar desconexas. O médico ia perder a área infartada. A imagem vira, essencialmente, um filme contínuo. Onde cada milissegundo dita a porção do cérebro que ainda pode ser resgatada por uma cirurgia de urgência. Exatamente. A vida do paciente ali, dependendo da taxa de quadros. Bom, chegando ao fim dessa nossa imersão, desse mergulho na física radiológica, fica claro que a complexidade por trás daquele clique do exame é brutal. Uma imagem de tomografia não é uma foto.
É um mosaico matemático. É o equilíbrio entre o tempo de exposição, a força penetrante, o tamanho dos voxels e aquele cabo de guerra eterno entre ver o poro de um osso ou o contraste suave de um fígado. Tudo isso brigando contra o ruído quântico e o relógio. É o triunfo de forçar o universo físico a revelar os segredos do corpo sem precisar de um único corte de bisturi. É fascinante demais. Mas sabe de uma coisa? Lendo sobre o quão rápido a gente saltou daquelas chapas antigas para os anéis de alta velocidade de hoje, Dá o que pensar sobre o futuro, né? muito. A gente fica com uma provocação intelectual pesada sobre o que vem por aí com a inteligência artificial. Porque hoje modelos baseados em redes neurais estão revolucionando tudo. Com certeza. O que nos leva a especular se, no futuro, a física médica ainda vai estar presa nessa limitação mecânica. Será que os algoritmos de software vão ficar tão absurdamente bons em preencher dados ausentes que a gente vai poder ignorar a lei do ruído quântico? É bizarro pensar num cenário onde o computador precisa de só uma fração mínima do sinal físico que ele exige hoje. Imagina só, mapeamentos 3D completos com resolução espacial perfeita, tecidos moles, cristalinos, tudo isso com uma dose de radiação tão infinitesimal que chega perto de zero absoluto. Se a inteligência artificial conseguir reconstruir a anatomia quase que a partir do vazio, aquele cabo de guerra inteiro que a gente discutiu aqui virá relíquia do passado. Uma relíquia das práticas médicas das décadas passadas, a tomografia viraria um processo tão inofensivo e simples quanto, literalmente, tirar uma fotografia comum. E isso é uma provocação grandiosa para quem está ouvindo a gente. Um ótimo tema para refletir sobre os limites da luz, da inteligência artificial e de até onde a gente ainda é capaz de enxergar dentro de nós mesmos. O futuro promete muito. Sem dúvida. Fica aí essa pulga atrás da orelha para nossa audiência. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise profunda com a gente. Até a próxima.